Oi, Aline, quando quiser pode começar, já são 5h10, tá bom? Ah, combinado. Então, vou começar, gente. Bem, então, acho que todo mundo me conhece, eu sou a Aline, eu de neurooftalmologia aqui na escola, que me orientou no primeiro momento com a paciente foi o doutor Eric, no nosso ambulatório, e quem me orientou na discussão foi a doutora Letícia. Esse é o clássico caso que a gente não fecha de cara, como no ambulatório já, e aí eu levei para casa, fiquei quebrando a cabeça e chegamos a um desfecho bem interessante. Então, uma paciente de 69 anos, do sexo feminino, caucasiano, que chegou no nosso ambulatório com a queixa de diplopia ao olhar para a direita e uma pitose, opa, que está errada, do olho direito também. Então, ela tinha diplopia e pitose nesse mesmo olho. E ela falou assim que essa diplopia, né, estava relacionada a uma intervenção que ela fez para a clipagem de um aneurisma por neurocirurgia de 2021, mas ela não sabia a localização do aneurisma. E ela também vinha percebendo que ao longo dos últimos meses ela começou a apresentar uma pitose leve nesse mesmo lado do olho direito. A paciente ela está em investigação em demência frontotemporal, antes mesmo dela ter apresentado esse aneurisma, ela já tinha essa queixa de que estava tendo uns comportamentos diferentes, gastos, enfim, distúrbio social, e ela veio com a irmã também, que ajudou a esclarecer um pouco tudo da clínica. E ela fez essa cirurgia de clipagem no aneurisma no complexo de cerebral anterior. Foi evoluindo no pós-operatório com vasoespasmo, aumento da pressão intracraniana, necrose da ferida operatória, e ficou cerca de 20 dias em unidade de paciente crítico, até quando apresentou melhora do vasoespasmo. No exame físico, a gente tinha a acuidade visual com melhor correção de 20/20 em ambos os olhos, os reflexos fotomotor direto e consensual preservado em ambos os olhos, e ela tinha uma anisocoria muito discreta, mas uma anisocoria que se mantinha praticamente igual, tanto nos dois olhos. Então, a variação delta de olho direito e a variação do olho esquerdo eram iguais. Ou seja, essa anisocoria que é igual no claro escuro estava com a carinha de fisiológica, embora com o diagnóstico de uma possível paresia de cesto, uma ptose leve, a gente já quer induzir alguma coisa aí, né? Então, avaliando a motilidade ocular extrínseca da paciente, ela tinha uma paresia do reto lateral direito, como a gente pode observar aqui no Nine Gaze da paciente, eu coloquei essa linha vermelha do lado direito e a vermelha mais a verdinha do lado esquerdo, mostrando que com o olho esquerdo ela fazia uma versão mais ampla. Ela tinha uma assimetria também do músculo frontal, vocês podem ver o entalhamento aqui, que estava atrofiado, mas apenas no andar superior e sem uma falha de fechamento. Então, também não dava para pensar muito bem numa paralisia facial, nem central nem periférica, porque lembra que a central, como o núcleo manda inervação para cá e para cá, ela comete só o andar inferior, e a periférica cometeria a hemiface toda. Não é o caso dela. E, além disso, ela tinha força do orbicular preservada. Tanto que aqui embaixo, na última versão, até segurei um pouquinho o orbicular, porque quando ela olhava para baixo, ela fazia uma força para fechar, então a força do orbicular preservada. A biomicroscopia sem alterações também. Então, Aline, até aqui... Oi? Pode volta falar, um doutora. pouquinho. Claro. Aqui, olha, parece que ela tem é, bem aqui, uma hipofunção de Certo. oblíquo inferior. Talvez vocês notaram alguma coisa aí nesse olho? A gente notou. No início, a gente ficou pensando que pudesse ter uma função do oblíquo inferior contralateral, mas aí a gente viu que ela compensava um pouquinho por causa da ptose para enxergar nosso dedo, sabe? Então, Tá. como ela tem uma ptosezinha leve,
dá para ver que até quando ela faz a lateralização, com o próprio olho direito, ela dá uma descidinha, sabe? Ela falava que é porque senão ela não conseguia acompanhar as versões. Aí dava uma falsa sensação, mas a gente quase achou que tivesse do oblíquo inferior também, doutora, por causa dessa posição de cabeça. Daí, opa, não é. Aí. Até aqui, eu queria acreditar nisso, né? Que a gente estivesse diante de um aneurisma de carótide interna, a nível do seio cavernoso, com uma paresia de cesto e uma síndrome de Horner associada. Que aí eu até coloquei a foto desse plano 1, né? Para a gente lembrar que as fibras simpáticas elas estão intrinsecamente ligadas ali à carótida interna e o sexto par está do ladinho. Então, às vezes, você tem só lesão de fibra simpática e do sexto par ali na topografia do seio cavernoso. Mas algumas coisas falavam contra essa nossa hipótese diagnóstica. Primeira coisa foi que a paciente deu entrada no pronto-socorro com a cefaleia súbita, e ela não tinha essa pitose ao exame físico, mesmo após a alta. Então, foi uma pitose progressiva, não seria bem assim no Horner. E, além disso, ela parecia ter alguma alteração no músculo frontal, mas não podia ser a paralisia nem central, nem periférica, porque, como eu falei, eu já discuti um pouquinho, só o terço superior da face estava acometida. E outra coisa também que falava contra o Horner é que a anisocoria dela no claro era igual à anisocoria no escuro. A hipótese anterior, ela foi nossa suspeita inicial, mas a gente não estava totalmente convencido dessa hipótese. E aí enfim, embora não fosse alterar muito a conduta da paciente, eu pensei, vou dar uma estudadinha para a gente ver, enfim, qual é um diagnóstico mais acertado, porque é aquele típico caso que as coisas não estão fechando muito bem. Então, vejamos, a paciente tinha apenas diplopia ao olhar lateral e ela já havia sido abordada pela neurocirurgia. E aí, indo mais a fundo no caso, eu percebi que a artéria carótida interna, se fosse isso, né, ela estava apenas levemente dilatada. Então, não fala muito a favor de ela ter tido um processo aneurismático ali a nível da carótida interna. E ela, além disso tudo, né, ela cursou com rotura do aneurisma. Se ela tivesse rompido o aneurisma da carótida interna, ela teria uma fístula carótido cavernosa, não uma hemorragia subaracnoide com um quadro de cefaleia muito típico que ela teve. Então, as coisas não estavam fechando muito bem para essa hipótese diagnóstica mesmo. Opa. Então, eu fiz o que eu mais temia. Eu revisei o prontuário da neurocirurgia. Não foi tão terrível quanto eu pensei, mas eu vi que o aneurisma da paciente, na verdade, ele tinha sido no complexo comunicante anterior. Aí eu dei até uma circuladinha, essa aqui é a angiografia arterial da paciente. E fez sentido do ponto de vista da epidemiologia e também justificou a hemorragia subaracnoide, já que a gente sabe que para essa idade, essa faixa etária dos 60 e poucos, é o principal aneurisma que a gente vai encontrar ali no complexo da artéria comunicante anterior. Além disso, outra coisa que eu achei muito bacana nesse artigo é que está descrito que são aneurisma, que ele tem manifestações neurológicas difíceis de topografar. O que bate um pouco com o nosso caso, que ela tem algumas manifestações, mas a gente não consegue topografar muito bem as manifestações. Então, sabendo, enfim, da localização topográfica, eu voltei e fiz uma releitura do caso, para ter mais elementos. Então, dá para observar, né, ali que tinha uma ectasia sacular junto ao segmento da comunicante anterior, né, igual está circulado. Além disso, tinha hemorragia subaracnoide, indo até as fissuras silvianas, tinha hemoventrículo
e tinha hipoplasia do segmento A1 da cerebral anterior esquerda e uma leve ectasia compensatória já do sistema ventricular, talvez salientando já uma hipertensão intracraniana começando só, sabe? Daí um total também de 0 achados na angiografia dos seios venosos, né? Então não tinha nada acometendo o seio cavernoso também, no seio transverso, sigmoide, enfim, não tinha nada. E agora, então, vamos ressignificar topograficamente o caso da paciente. Então, assim como o artigo fala, a clínica desses pacientes ela é muito diversa, dificulta topografar apenas com exame físico. Então, a paciente apresentava essa hemorragia subaracnoide preenchendo sulcos e fissuras, além de um hemoventrículo que predominava nos cornos posteriores dos ventrículos laterais. Na evolução clínica, além do vasoespasmo, ela cursou com o aumento da pressão intracraniana na evolução clínica da neurocirurgia. E provavelmente esse aumento de hipertensão intracraniana levou a uma compressão do sexto par a nível ali do canal de Dorelo. Isso explica até por que a paresia foi tênue, porque se fosse um aneurisma roto de artéria carótida interna, eu não teria uma paresia tão tênue assim, provavelmente ela não teria uma clínica de diplopia só ao olhar para a direita, ela teria uma diplopia mais significativa, por uma lesão até talvez maior. E não estaria melhorando, que nem uma lesão compressiva, às vezes ela causa só uma lesão da mielina, provavelmente, e aí pode melhorar um pouquinho. Então, provavelmente foi isso que aconteceu com a paciente. Aqui eu coloquei o canal de Dorelo aqui para a gente lembrar, e que é não localizatório. Então, na maioria dos casos de hipertensão intracraniana, a paresia de sexto a gente vai ter por causa dessa compressão nesse nível aí. Daí, ela apresentou também a atrofia do terço superior da face. E por que essa atrofia? Daí eu fui estudar a incisão também da neurocirurgia dela, e ela fez uma craniotomia frontotemporal, e ela evoluiu com necrose da ferida operatória e com consequente atrofia do músculo frontal. Dizem os especialistas que às vezes ressonância é até melhor para ver osso do que a tomografia. Não sei, mas deu para ver aqui bem a fratura à direita, mais ou menos de onde a gente tinha a incisura ali no osso frontal da paciente na foto. E aí eu deixei circulado também para ver, e ela teve, como ela teve necrose, justifica ela ter atrofiado esse músculo e o andar superior da face. Mas e a pitose? A paciente, provavelmente, ela já tinha uma pitose senil, que era estabilizada pelo uso da musculatura frontal. Com a atrofia do músculo frontal, que ele é responsável por 2 a 3 milímetros da elevação da pálpebra, provavelmente essa assimetria facial ela foi acentuada. E, além disso, o frontal contralateral ele começou a se contrair até um pouco mais e ficar até um pouco mais marcado, possivelmente pela lei de Hering, né, à esquerda. Tanto que, quando eu elevo o outro olho, o outro desce um pouquinho. Então, provavelmente, eu tinha um componente tanto de sustentar uma pitose senil, quanto da lei de Hering, deixando bem ressaltado esse frontal da esquerda, que é o remanescente. E, além disso, eu tentei estabilizar os dois músculos, mas o frontal da esquerda, ele era muito forte mesmo, ela não estabilizava muito bem, mas deu para ver que estava diminuindo progressivamente, como se ela tivesse mesmo uma pitose senil, usasse o frontal, e aí, por causa disso, dessa atrofia, ela começou a ter essa pitose, e a anisocoria, como a gente viu, era fisiológica. Então, de hipótese diagnóstica, ficou uma diplopia ao olhar para a direita e uma pitose do olho direito, diplopia ao olhar para a direita por paresia do sexto à direita, secundária hipertensão intracraniana, e a pitose senil, exacerbada pela atrofia do músculo frontal à direita, devido ao acesso frontotemporal da neurocirurgia e da necrose que a paciente evoluiu. E a conclusão desse caso é que é mais importante conhecer a pessoa que tem a doença do que a doença que a pessoa tem, porque
A priori, a gente quer induzir para que seja uma paresia de cesto com um Horner ali a nível da carótida interna, mas essas coisas inespecíficas que não vão fechando e etc., é importante conhecer o paciente e, quem sabe, conhecendo ele, a gente tem a resposta. Seria isso. Foi ótima essa abordagem que você deu para o caso, Aline, parabéns. Você foi esmiuçando passo a passo, né, todos os sintomas da paciente, todo o quadro clínico, para tentar entender de onde vinham todas as alterações, né? Isso eu acho que é bem o espírito da neurooftalmologia, porque muitas vezes nós temos pacientes com várias queixas, vários achados clínicos, né? E a gente precisa justificar por que ele está tendo aquilo tudo, né? Então, o espírito realmente investigativo da neurooftalmo foi bem apresentado nesse seu caso. Eu fiquei com uma dúvida em relação à paresia do sexto nervo que vocês descreveram como sendo secundário à hipertensão intracraniana. Ela apresentava algum sinal de edema de papila bilateral? Em algum momento ela apresentou algum na evolução da neurocirurgia, assim, no fundo de olho, eu confesso que eu não vi muita coisa, mas na evolução da neurocirurgia eles descreveram que sim, que foi transitório, foi junto com o período de vasoespasmo, mas eles já administraram droga para controlar o vasoespasmo e aí diminuiu a hipertensão intracraniana. Não mas sei eles direito... observaram o papiledema ou não? Não, papiledema não. Papiledema não. Eles não descreveram, eles só descreveram cefaleia, sinais de aumento e dilatação do ventrículo, mas não chegou a ter um papiledema clássico na descrição. Agora, assim, eu não sei, porque eu não sei de coração se eles fazem fundo de olho de rotina na Neurocir, porque não tinha descrito nervo óptico não, doutor, assim, estava mais, assim, exame de imagem de discussão, mas pode ter tido na evolução, não digo que não. Uma outra possibilidade também, pensando nessa paresia do sexto, a paciente evoluiu com vasoespasmo, né, no pós-operatório, e de repente ela pode ter feito um sexto isquêmico, um microangiopático. Também foi uma possibilidade. A gente pensou nessa, mas a questão do microangiopático a gente só ficou meio assim, porque ela melhorou muito bem, né? Foi sempre muito tênue, foi boa a melhora. Mas a microangiopática também melhora, né? Melhora também. Fica de diagnóstico diferencial. Por isso que eu perguntei do edema de papila, porque seria também um outro sinal para corroborar a hipótese da hipertensão intracraniana. Eles falaram que, na evolução das ressonâncias, eles falaram que os ventrículos estavam dilatados, e que tinha esse hemoventrículo sugestivo de uma hipertensão intracraniana moderada, mas ele realmente não descrevia papiledema, e eu não vi também as linhas de Patton no exame da paciente, então não sei se sempre fica, aquela coisa assim, a gente só vê a foto do final, é um pouco desafiador saber o meio, né? Mas fica como uma segunda hipótese também. Tá ótimo, Aline. Pessoal, alguém tem alguma pergunta, alguma consideração para fazer, alguma dúvida para a Aline? Acho que não. Bom, parabéns pelo caso, Aline. Foi bem didático, bem apresentado. E a gente teria agora a aula da Andressa, mas ela teve um problema de saúde e pediu para remarcar, então vamos encerrar nossa reunião por hoje. Combinado. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Obrigada, Aline. Professora, até semana que vem. Na semana que vem tem a aulinha do R1 e do Fellow, então semana que vem vai ser só presencial? Ou quer que eu tente remarcar com a Andressa? Depois a gente